Meu nome é Jorge, eu sou da equipe técnica da Moema, Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho. É um prazer poder estar com os senhores nesta tarde para abordarmos um tema tão polêmico que tem sido do e-social. Ao mesmo tempo, poder desmistificar um pouco esse tabu que se criou com relação a esse programa do governo. Minha formação, sou engenheiro de segurança e advogado, e como disse, eu participo da equipe técnica da Moema. A nossa empresa ela está preparada para atender 100% do social e dar o suporte necessário aos nossos clientes, tanto no processo de implantação como posteriormente da manutenção dos programas que deverão ser reportados e dos laudos ao e-social. É um prazer, mais uma vez, deixo o meu registro de estar com os senhores neste momento e teremos novas oportunidades, inclusive com cursos de 16 horas que a Moema irá realizar futuramente num espaço de tempo curto. Com relação ao evento social, ele nos nasceu através de um decreto. Foi o decreto 8.373 de 2014, que acabou nos introduzindo o programa de governo que, ao longo dos anos, desde 2008 mais precisamente, a Receita Federal, junto com os outros ministérios, veio desenvolvendo, visitando países de primeiro mundo que tivessem programas de governo semelhantes e, ao mesmo tempo, adequando a nossa realidade, uma vez que nós temos algumas tipicidades que são, podemos dizer assim, cultura tupiniquim. Só no Brasil, por exemplo, nós temos a adicional de insalubridade e periculosidade e a figura da aposentadoria especial. Então, essa legislação, atendendo critérios modernos, como países de primeiro mundo, esse programa ele teve que ser adequado à nossa realidade, já que faz parte do nosso ordenamento jurídico. Muito bem, na sua origem, criou um grande alvoroço social com as empresas, muitas até o dia de hoje achando que nunca entraria em vigor o e-social. Só que o e-social, ele veio para ficar. Ele não é um programa de partido ou de um presidente. Ele é um programa de governo, de gestão. E ele é parte integrante de um conjunto mais amplo, onde se soma com o REINF para permitir a escrituração fiscal e eletrônica, né, das obrigações dentro do SPED. Então, ele veio para ficar. Nós já temos solidamente implantado os domésticos, já há alguns anos, aliás, começou por eles o e-social, e já temos um terço dos trabalhadores, aproximadamente 15.707 empresas, com faturamento superior a 78 milhões em 2016, que fazem parte do primeiro grupo, que eles já estão solidamente juntadas ao e-social, onde eles estão finalizando as últimas etapas de implantação. Ou seja, não tem retorno. O e-social veio para ficar. Quanto mais certeza a gente tenha disso e possamos fazer a adequação da mudança de gestão e da cultura, menos sofrido vai ser isso para as organizações e para as empresas. Só que deve ser feito com muita responsabilidade. Não é mais um programa de governo. Na verdade, são 48 microdeclarações independentes que serão cruzadas entre si, 60% nos DRH e DP e 40% da segurança e medicina do trabalho. E elas serão cruzadas, essas informações, para ver se geram divergência ou se efetivamente elas são, ao serem cruzadas, elas são efetivamente condizentes e realmente não causem nenhum tipo de embaraço ao sistema, divergências essas que poderão permitir o travamento do sistema, e ao travar do sistema haverá um problema, uma vez que as guias, por exemplo, para recolhimento das obrigações, não serão emitidas, a empresa, enquanto não corrigir a divergência, não poderá emiti-las, poderá extrapolar os prazos de recolhimento, exemplo das guias previdenciárias, a própria GFIP, e irá ocorrer o quê? Ao conseguir consertar a divergência, na hora de poder imprimir as guias, elas já terem passado do seu prazo. E ao passar do prazo, automaticamente irá gerar multas, não é?
e correção monetária e todos os desdobramentos legais. Muito bem, então o e-social, ele não é para ser temido, ele é para ser respeitado. Nós temos uma cultura, na parte da legislação trabalhista, no que diz respeito ao RHDP, que mal e mal se fazia bem feito, até com temor, né, de reclamações trabalhistas, dos desdobramentos legais. Mas a parte de segurança e medicina do trabalho era cumprido sem atender ao mínimo que as normas nos estabeleciam. Se esperava, muitas vezes se pagava para ver. Não, vamos esperar o fiscal, se ele vier, a gente conversa com ele, tomamos um cafezinho juntos, pede para ele não pegar pesado, que a empresa está em crise, e aí a gente conversa com ele, pede para dar uma notificação, dando um prazo para a gente poder se adequar. Hoje, esse tipo de auditoria não deixará de existir, mas não será a nossa realidade. A realidade pela social é auditoria eletrônica, em tempo real, nas obrigações mensais todo mês e nas obrigações que não sejam mensais, que são aleatórias, toda vez que a ocorrência for reportada, ele acabará sendo auditado, cruzado entre as informações já existentes nos cadastros e cruzando com os demais eventos informados para a empresa. Gerando a divergência, gerará as autuações e alguma notificação complementar para adequação, mas da multa não escaparemos. Eu creio que as multas serão aplicadas de forma gradual. O governo, a Receita Federal, embora faminta por arrecadação, não creio que ela vai pegar logo de cara querendo autuar tudo. Mas ela irá iniciar por autuações daquelas situações mais graves e, conforme for passando o tempo, ela irá ajustando para também autuar nas pequenas coisas, nos pequenos deslizes. Não lembrando que temos multas de 4 tipos: leve, média, grave e gravíssima. Então, provavelmente começará com a grave e a gravíssima, que é o mais gritante no descumprimento da legislação. Aquelas multas leves e médias, posteriormente passarão a ser motivo de enquadramento também e aplicação destas. É importante salientar que hoje as normas regulamentadoras nos trazem como um preceito que cumprir 100% a norma é o mínimo a ser feito pelas organizações, podendo ser ampliado de acordo com a necessidade. Mas na prática, hoje, não se faz nem 10% do cumprimento das normas regulamentadoras. E muitas vezes, quando é feito de forma errada, de forma improvisada, achando que está fazendo uma economia. E essa é uma economia que não existe. Porque se no e-social eu for pego na malha fina do e-social, os valores das multas que eu irei pagar, além dos desdobramentos legais, de responsabilização criminal, inclusive, irá ocorrer um custo muito mais alto do que eu fazer bem feito. Mas essa cultura vem nos acompanhando ao longo dos anos. E essa cultura agora vai ter que ser mudada. E muda pela alteração de como fazíamos a gestão do cumprimento das normas. O e-social não nos criou nada novo, mas nós temos agora que cumprir 100% para, no momento da auditoria, não cairmos na malha fina. Lembrando ainda que, como é fonte primária de informação, a própria empresa que irá realizar as informações passa a ser considerado como autodenúncia. Essa autodenúncia isenta o fisco de nos notificar. Pode aplicar a multa automaticamente e a notificação virá após a autuação, para que possa apenas pedir a regularização da obrigação que deixou de ser cumprida. Temos mais uma informação, que a reincidência, o valor é dobrado. Segundo a reincidência, permanece o valor dobrado e permite a interdição do estabelecimento. Então, o rigor, ele é grande. E agora não teremos mais a presença do auditor. E tomara que não venha, porque se vier, é porque ele vai fazer alguma devassa na empresa, porque ficou pontuado para o sistema de que a empresa não cumpre as normas. Então, não vai vir atrás de um único requisito, virá para fazer 100% da auditoria em tudo que o e-social contempla dessas obrigações. Muito bem, então, nasceu em 2014, através de um decreto, e como nós estamos vendo, é decreto, não é lei,
Portanto, ela tem que estar subordinada ao cumprimento de dispositivos que hierarquicamente são superiores ao próprio decreto. Nós vamos ver daqui a pouquinho que existe uma hierarquia entre as leis. E essa hierarquia teve que ser respeitada. Na vinda do decreto em 2014, toda a legislação referente a fundo de garantia, imposto de renda, obrigações trabalhistas e previdenciárias já existiam, na forma da lei, regulamentadas por portarias ou instruções normativas, mas na forma da lei. Ok? Muito bem. Então, quando ela nos veio, nada criou de novo. É social, efetivamente, não nos criou obrigações nem trabalhistas, nem previdenciárias acessórias. Apenas nos criou uma sistematização para operacionalização do envio dessas informações. Porém, em 2017, nós tivemos duas leis publicadas da área trabalhista, que foi a Lei do Trabalho Temporário e a Reforma Trabalhista. Essas leis, por ter o status de lei hierarquicamente superior ao decreto, obrigou que toda a sistemática do E-Social que estava prevista no Manual 2.3 tivesse que ser revisto, readequado, e foi aí, em setembro de 2017, que se publicou a versão 2.4 do E-Social. Atualmente, nós estamos na versão 2.501, ou seja, nós estamos tendo modificações e transformações que nos obrigam, em tempo real, a estar adequando a prestação desses serviços para atendimento da legislação, tanto de RH como de segurança e saúde. Muito bem, eu falei da hierarquia das leis. Como lei maior no país, nós temos a Constituição Federal, chamada de Carta Magna. Essa Carta Magna, abaixo dela, nenhum dispositivo legal pode ser editado que contraria a sua constitucionalidade. Abaixo da Constituição, nós temos as leis ordinárias da área trabalhista e previdenciária. A Lei Ordinária Trabalhista é a Lei 6.514 de 77, que alterou o capítulo 5º do título 2º da CLT. Por outro lado, nós temos a Lei 8.213 de 91, com alterações dadas pelo Decreto 3.048 de 99, que nos regulamentou os dispositivos previdenciários. Para a lei trabalhista, para a CLT, nós temos os artigos que nos dizem quais são as obrigações. Porém, como operacionalizar essas obrigações, nos vem através das normas regulamentadoras da Portaria 3214. Assim como, para efeitos da Previdência, nós temos a Instrução Normativa 77 de 2015, que aqui está em vigência atualmente. Muito bem, entre a lei trabalhista e previdenciária, nós temos o decreto do E-Social, e abaixo dele nós temos a regulamentação da Portaria 3214 e das instruções técnicas que nos vêm da Previdência, notas técnicas do Ministério do Trabalho, que são a base da pirâmide do ordenamento jurídico dentro da pirâmide conhecida como de Hans Kelsen, que é usado no direito internacional. Muito bem, a legislação ela está fundamentada inicialmente na própria Constituição, lei maior. Na Constituição, no artigo 7º, combinado com o inciso 22º, nós temos o direito ao trabalho seguro previsto como uma medida de controle social de proteção ao trabalhador. E ele nos diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, a redução do risco inerente ao trabalho por meio das normas de saúde, higiene e segurança. E observe que fala trabalhadores, não fala empregados. E há uma diferença entre empregado e trabalhador direto, que é o contrato via CLT. Só que nas empresas nós temos trabalhadores em geral, os nossos empregados e terceiros prestadores de serviço que intramuros trabalham em nossas dependências. Nós terceirizamos o trabalho, mas não terceirizamos a responsabilidade acidentária. Ela continua sendo nossa, de quem contrata o serviço. Então, nós temos que ter uma preocupação também com os terceiros. A nossa própria documentação tem que estar
diretamente casada, relacionada, cruzada com os eventos dos prestadores de serviço. Uma vez que futuramente teremos um layout que ainda não foi disponibilizado, mas já foi anunciado que existirá, que ele vai se destinar a tratar de terceiros, fornecedores e prestadores de serviço. Será o elo da corrente que vai interligar todas as obrigações, inclusive com os terceiros. Então, nós não podemos deixar de lembrar isso, uma vez que todo o trabalho deve ser realizado com muito critério, com muito rigor técnico e com qualidade, para poder atender os requisitos e não gerar as autodenúncias. Na Moema, nós estamos preparados para isso, 100% preparados para esse social. Muito bem, dessa obrigação constitucional, como decorre de uma relação de trabalho, acabamos criando reflexos na CLT. Na CLT, como já disse, tem o capítulo 5º, os artigos, regulamentados pela portaria 3214, atualmente com 36 normas regulamentadoras. Algumas são de enfoque direto para efeitos do E-Social, que nós iremos comentar para os senhores, para que fique bem claro quais são as obrigações mínimas que nós temos que cumprir para todo empregador, sem exceção. Não esquecendo que no próprio regulamento previdenciário, Lei 8.213, no artigo 19, nós temos a descrição do conceito legal de acidente do trabalho. Só que esse artigo 19, que nos descreve que todo aquele que ocorre no exercício do trabalho, a serviço do empregador, da empresa, que venha provocar lesão corporal, que é o artigo 129 do Código Penal, a perturbação funcional, o órgão perdeu a função, lesão corporal de natureza grave, ou a morte do trabalhador, artigo 121, matar alguém, em decorrência do acidente, esse caput, ele não nos vem sozinho, ele ainda nos criará uma obrigação acessória para enquadramento do Código Penal, pelo Código Penal. Ainda nós temos 4 parágrafos, onde 3 são diretamente do empregador, a sua aplicabilidade. O primeiro parágrafo nos diz que a empresa, através dos seus prepostos, é responsável por adotar o uso de medidas coletivas individuais de proteção para a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, é de responsabilidade do empregador. Tá? E no parágrafo 2º, nos diz que se constitui em contravenção penal a empresa deixar de cumprir as normas de segurança e saúde. Ou seja, quando nós deixamos de cumprir as normas de segurança e saúde, nos transformamos em contraventores penais. Contraventor penal é um marginal, é um bandido. E é assim que podemos ser tratados pela legislação. Já no parágrafo 3º, nos diz que a empresa também é obrigada a prestar informações pormenorizadamente, a nível de detalhe, ao trabalhador, sobre os riscos da operação que irá executar ou dos produtos que irá manipular. Ou seja, toda a parte de treinamento que também está previsto na tabela 23 do E-Social. Treinar, capacitar, dentro do processo de educação continuada previsto nas normas regulamentadoras, também será foco de auditoria em tudo que couber para aquela atividade econômica dentro dos riscos aos quais os trabalhadores estarão expostos. E também será auditado, autuado e responsabilizado. Então, é extremamente importante que a gente saiba que, além de atender à legislação em termos de programas e laudos, a parte de treinamento é indispensável dentro do E-Social. E treinamento bem feito. Nós sabemos que no mercado se encontram mais profissionais ou mais consultorias que vendem certificados sem dar o curso, ou dão um certificado não cumprindo a carga horária nem o conteúdo programático exigido pela norma. Isso, pelo E-Social, permitirá uma auditoria mais rigorosa, os enquadramentos e responsabilização, tanto de quem vendeu o certificado ou não cumpriu o requisito, como quem o comprou, porque isso tipifica falsidade ideológica. Dá 5 anos de detenção e, para os profissionais, cassação do registro técnico. Então, é importante que tenhamos a compreensão que, pelo E-Social, geramos uma série de informações que nos causarão as autodenúncias. E o papel do Estado será executar e punir os maus profissionais e as más empresas. Bom,
o que vem a ser o E-Social? Né? Se o E-Social não alterou a lei, qual a novidade que ela nos trouxe? Ela nos trouxe a sistematização e padronização no envio das informações através de um único programa. Nos cria uma mudança no relacionamento dos empregadores com o governo, dos empregadores com os trabalhadores, do governo com os trabalhadores. Cria toda uma sistematização informativa que ficará disponível para os órgãos públicos para poder tramitar as obrigações e também os benefícios aos trabalhadores. Por isso que também cria uma nova relação entre o governo e os trabalhadores. Também, ao mesmo tempo, nos traz um maior rigor e controle por parte da fiscalização em termos de poder fiscal pelos órgãos de governo para poder estar nos auditando remotamente sem precisar estar presente nas dependências da empresa. Como nós falamos, né, o E-Social, ele é parte integrante, é um dos dois componentes do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Toda a parte fiscal, que é o REINF, já está implantada em funcionamento perfeito. Com relação ao E-Social, nós já temos o doméstico 100% implantado e nós temos também as empresas do primeiro grupo, aproximadamente 1/3 dos trabalhadores do leque de 44 milhões que se espera de trabalhadores contemplados dentro do sistema do E-Social. Muito bem, é um sistema que veio para ficar, embora tenha muitos profissionais ou muitos empregadores que achem, não vai dar certo, não, basta ter os exames médicos e o LTCAT e está tudo certo. Não, não está certo, não, porque nós iremos nos denunciar através do evento 2240, na hora de reportar a tabela 23 e a tabela 28. Nós iremos nos gerar as autodenúncias. Muito bem, inspira cuidado o envio dos dados do E-Social? Sim, pela sua complexidade, são 48 microdeclarações independentes, cada um dos layouts, que, embora sejam independentes, eles irão ser interligados, baseados em códigos de 29 tabelas. Volto a repetir, 60% são informações RHDP, 40% são de engenharia de segurança e medicina ocupacional. Muito bem, então o envio dos dados inspira cuidado sim, porque os dados devem ser enviados com qualidade técnica. Não é mais gerar papel para apresentar para o fiscal só se ele nos vier visitar. Antes, pela precariedade, dificuldade de ação fiscal, pequeno número de auditores com um leque tão grande de empresas, passavam-se anos sem a empresa ser auditada pelo Ministério do Trabalho. Pelo Ministério da Previdência, então, nem ocorria. Né? Agora, pelo E-Social, não é mais a visita presencial, é a visita eletrônica. Pelo cruzamento das informações, acesso às nossas informações serão feitos em tempo real. As obrigações mensais no momento do envio, as obrigações que são eventuais no momento da geração de envio também serão auditadas. Então, hoje, nós temos que preparar as empresas para o E-Social. Como era feito antigamente, Ctrl-C, Ctrl-V, os documentos de gaveta, só para apresentar ao fiscal para ele multar, que não tinham qualidade técnica, hoje não pode mais. O próprio PPRA tem que ser desenvolvido como um programa de sistema de gestão. E hoje, cabem 40 autuações nos PPRAs que só tem o documento, o papel, e não tem a gestão do programa. Né? Além da questão da qualidade técnica, tem que atender às regras de validação da legislação em vigência. Então, todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias vigentes e as suas modificações feitas também, processadas no E-Social também em tempo real, é foco de observação na hora de gerar os documentos, as ações, os programas e a gestão de desenvolvimento dos programas. E também a questão da tempestividade, ou seja, esse envio de dados tem que ser feito dentro dos prazos corretos. E é bom que não seja na última hora, porque se der algum problema que trava o sistema, nós perderemos os prazos de geração das guias.
uma vez que o envio será até o dia 7 de cada mês, havendo sábado e domingo, então só temos 5 dias úteis, e ao mesmo período para gerar folha, gerar outros encargos, guias, que se a gente deixar para mandar no último dia, de repente, nós não temos prazo de fazer as correções, e quando a gente fizer na semana seguinte, postergados os 7 dias, as guias já serão impressas fora do prazo e já terá juros, correção e a multa correspondente. Então, a questão da tempestividade tem que ser levada muito em consideração e só todos esses cuidados com qualidade é que evitará que as empresas sejam autuadas. Então, precisa de uma assessoria séria, um suporte que realmente dê toda a infraestrutura que o cliente precisa, que a empresa precisa para atender esses dispositivos. Bom, como será feito o envio? O envio vai ser feito em 4 etapas. O primeiro momento, ou etapa, será o envio dos cadastros iniciais. Esses cadastros iniciais envolvem cadastro do empregador, envio de tabelas com rúbricas, horários, cargos, o envio dos cadastros dos vínculos, dos trabalhadores e estagiários. No segundo momento, nós temos a atualização do registro de sediamentos trabalhistas, que são todos aqueles chamados de não periódicos, ou também chamados de aleatórios, que devem ser enviados no momento da sua ocorrência. Por exemplo, admissões, desligamentos, a abertura de CAT por decorrência de acidente ou doença ocupacional, geração ou comunicado de afastamentos temporários, alterações de cadastro, alterações contratuais, entre outros. O terceiro momento, ele está ligado às obrigações mensais, chamados de eventos periódicos, que eles estão diretamente associados à folha de remuneração. Por exemplo, remuneração do trabalhador, contribuição sindical, fechamento de folha, pagamentos e rendimentos do trabalho, entre outros. O quarto momento ele está associado mais a declarações de retenções de informações fiscais, principalmente a declaração de débitos e créditos tributários federais e a declaração de retenções e informações fiscais. Bom, fazendo um resumo disso, nós podemos afirmar que nós temos, na verdade, até 5 momentos, até usando a referência utilizada pelo Comitê Gestor do E-Social. No primeiro momento, informações do empregador, no segundo, eventos de tabelas, no terceiro, os cadastros iniciais de vínculos, num quarto momento, os eventos não periódicos e, posteriormente, como uma quinta ação, os eventos periódicos mensais. Muito bem. Qual o objetivo do E-Social? Estabelecer uma forma única para a prestação das informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais. Lembrando que se cruza com o REINF. Também tem como objetivo substituir de forma gradual as obrigações, aproximadamente 15, que existem hoje. Por exemplo, CAGED, RAI, CEFIP, DIF, entre outros. Também irá permitir a redução da redundância das informações. Essas informações, muitas vezes disparadas, isoladamente por cada uma dessas obrigações, acabavam gerando retrabalho para enviar na nova obrigação. Ao mesmo tempo, não ficava de CAP, acabava sendo enviado novamente no mês seguinte. Pelo E-Social, nós geramos todas as informações e após as 6 fases de implantação, nós ficamos com os backups guardados dentro do sistema e a gente irá apenas alimentando a informação das modificações, das alterações. Então, irá reduzir drasticamente a redundância das informações. Se num primeiro momento atender às obrigações da social, gerar esse banco de dados, dá a impressão que vai gerar ônus, gasto para as empresas, após a implantação do E-Social, teremos mão de obra ociosa, porque a partir do momento que tenhamos isso já no sistema e gerado pelo próprio sistema, exemplo, a folha de pagamento, a GFIP, o PPP, a abertura da CAT, administrativamente nas empresas precisaremos de menos gente, menos mão de obra para operacionalizar essas obrigações. Então, o balanceamento, uma vez que a fase de implantação tem um período curto, e após ser implantada a manutenção será a de eterno. Enquanto existir esse programa de governo,
e não for sendo modificado para efeitos de modernização, teremos a redução. Essa redução de mão de obra irá trazer, segundo o comitê gestor, uma redução também nos custos operacionais das organizações. Muito bem, irá garantir os direitos dos trabalhadores pelo cumprimento da lei por todos os trabalhadores, para todos os trabalhadores, né? E por todos também. Permitirá que o trabalhador seja auditor da própria empresa. Ele poderá acessar a sua página e verificar se as obrigações da empresa com relação aos seus direitos trabalhistas e previdenciários estão sendo realmente contemplados e estão sendo realmente realizados. Então, esse direito passa a ser garantido de uma forma mais direta, pela fiscalização direta do próprio governo, dos órgãos de governo, e pela própria fiscalização dos trabalhadores. Irá simplificar também o cumprimento das obrigações pelos empregadores, reduzindo esse custo e, segundo o próprio comitê gestor, será um convite à informalidade, uma vez que, reduzindo o custo, dará acesso a empresas que hoje funcionam na informalidade. Bom, quem está obrigado a entrar no social? Todo mundo, praticamente, a não ser o informal que não. Mas as empresas, em geral, e equiparadas empresas, exemplo de órgãos gestores de mão de obra, exemplo de cooperativas, são obrigadas a ingressar. As microempresas individuais, desde que tenham empregados, têm que ingressar no social. Empregadores, pessoa física. Eu, como um profissional liberal, posso ter uma secretária, exemplo, um advogado, um médico, um engenheiro, onde o secretário, a secretária, faz a parte administrativa, controle de agenda, recepciona visitantes para encaminhar ao profissional para atender na sua sala. Empregador doméstico, o social começou pelo doméstico, né, e já está solidamente implantado. Né? Segurados especiais, exemplo, e principalmente o facultativo, existem 3 modalidades de segurado especial, onde um maior contingente são facultativos, contribuintes facultativos. Também terão que ingressar para gerar as guias previdenciárias para poder recolher mês a mês a contribuição previdenciária. E pela primeira vez no programa de governo, inclusão também dos órgãos públicos, que antes a auditoria era feita só para a iniciativa privada e os órgãos públicos eram apenas auditados através do sistema federal, estadual, municipal, do Tribunal de Contas. Agora, eles também serão auditados através do sistema do E-Social. Bom, nós temos um cronograma novo. Atualmente, nós estamos com a versão 2.5.01 do E-Social e nos criou 6 etapas, antes eram 5, e temos 4 grupos de empresas distintos. Antes eram 3, agora são 4. É importante salientar que tudo inicia pelo RH, mas é importante também salientar que nós não podemos deixar para cumprir as obrigações de segurança e medicina para a data de envio das informações, uma vez que hoje podemos ser autuados pelo descumprimento, e ainda, quando nós formos informar, no momento certo, a social, as informações de segurança e saúde serão cruzadas com as informações da 3ª, 4ª e 5ª etapa do E-Social, que vem de RH. Então, nós temos a folha de pagamento na 3ª etapa, nós temos a substituição da GFIP na 4ª etapa, e nós temos, ainda dentro da substituição da GFIP e do Fundo de Garantia, na 5ª etapa. Quando o RH estiver implantando essas etapas, as obrigações de RHDP, se não estiver consolidado com os documentos e os programas desenvolvidos para a segurança e saúde, poderá gerar um conflito quando na 6ª etapa sejam reportadas as informações de segurança e saúde. Poderá criar divergências. Por exemplo, é muito comum hoje nas empresas, na GFIP, o RH colocar o código 01 no campo de ocorrências para o trabalhador, alegando que o trabalhador estava exposto no passado e atualmente não está exposto. Isso não é verdade. Se nós olharmos a versão 8.4 do E-Social, disponível nos sites de governo, veremos que na página 43, onde informa sobre como utilizar os códigos GFIP,
no campo de ocorrências para identificar o trabalhador, diz que o código 01, a única forma permissível de uso é quando o trabalhador migra de uma área com risco para uma área que não tenha risco, ou seja, trabalhava em área operacional, exposto a agentes nocivos, e nesse momento ele é transferido para uma atividade administrativa. São nessas condições que eu posso usar o código 01. Caso contrário, eu tenho que usar o código 04. Inclusive, de 2004, nós temos uma publicação do Supremo e o que ocorre? Essa obrigação, né, com relação a usar o código 04, nos vem dessa sentença que criou um reflexo geral para todas as instâncias e tribunais, aonde o reconhecimento automático pela simples exposição. E foi uma sentença por unanimidade, aliás, pela maioria dos ministros. Ou seja, não tem como. Mesmo dando o EPI, que é uma obrigação, nós temos que recolher a guia GFIP, né? Informando o código para recolher a alíquota que irá bancar a futura aposentadoria especial. Se assim não fizermos, em suave prestações mensalmente, na hora que o trabalhador entrar com uma demanda judicial por não ter o seu direito reconhecido administrativamente, a Previdência entra com ação regressiva e nós seremos condenados a pagar o juro, correção monetária e as multas pelo descumprimento do dispositivo legal. Então, não convém a gente fazer de forma errada. É uma economia que não existe, vai nos sair mais caro no futuro. Tá? Ao mesmo tempo, onde teria que estar tudo isso informado? No LTCAT de boa qualidade. E os LTCATs, atualmente, 99% são não feitos, porque são feitos com base na metodologia de avaliação da área trabalhista, da NR15. E ainda se confunde como se o LTCAT fosse o substitutivo do laudo de insalubridade. Errado. O LTCAT trabalhista deixou de existir pela portaria 5 de 92, publicada em 92, do Ministério do Trabalho deixou de existir, que era a antiga NR9 de 78 até 92. O LTCAT trabalhista não existe. E o método de avaliação não é pelos anexos da NR15. Ele é feito com base nas normas NHO da Fundacentro, atendendo padrões internacionais. O parâmetro que as limites de exposição, sim, são os mesmos para a área trabalhista e para a área previdenciária. Mas a forma de mensurar é diferente. E a maioria, 99% dos LTCATs atualmente, são mal elaborados, deixando a empresa exposta a futuras autuações. Então, quando a legislação trabalhista for informar o E-Social, será cruzada com as obrigações da terceira, quarta e quinta etapa que nos vem do RH. E ao gerar as divergências, além das possíveis multas, irá exigir que o RH faça uma correção mês a mês de tudo que for feito errado, que havia sido enviado informação errada. Terá que fazer os eventos corretores, que irão gerar a correção das informações erradas. Já pensaram o trabalho que irá dar para o escritório de contabilidade? Além das obrigações que já existem por rotina do mês, ainda tem que fazer para todos os clientes as correções mês a mês do que havia sido informado, sem solidez técnica, por conta dos eventos de segurança e saúde que não existiam ou que estavam elaborados com baixa qualidade técnica, é complicado, é para se refletir. Muito bem, então o prazo dos eventos de segurança e saúde não é no calendário social. Até os eventos de RH na terceira etapa, é importante que já existam de forma sólida, com qualidade, para nos trazer a solidez ao RH, seja RH interno na empresa, ou seja, o RH praticado pelo escritório de contabilidade de seus clientes, que esteja fundamentado, principalmente para a Folha e para a GFIP, com solidez técnica e com respaldo para poder descansar nessas informações que tem que ter qualidade. Volto a repetir. Muito bem, quais são os órgãos de governo envolvidos no E-Social? Nós temos, acima de tudo, a Receita Federal, uma vez que ela é organizadora, a maestra desse conjunto vamos comparar uma orquestra, de músicos que estão acompanhando o desenvolvimento.
Então, quem está com a batuta na mão, embora tenha a 4 mãos a sua construção, de forma sólida, integrada com todos os ministérios, mas a Receita Federal é quem lidera, uma vez que é um programa de gestão de governo administrado para fins de controle, como programa de governo fiscal, principalmente das obrigações. Nós temos o Instituto Nacional de Previdência Social, o Ministério do Trabalho e o Ministério de Previdência Social. Sabemos que o Ministério do Trabalho deixou de existir, foi desmembrado em secretarias dentro de outros ministérios no atual governo. A parte de segurança, medicina do trabalho, fiscalização, sindicatos, passou tudo para o Ministério do ministro Sérgio Moro, e a fiscalização vai estar bastante atenta, embora que não é o Ministério da Economia, onde temos a subordinação da Receita Federal, mas estão interligados nas ações. E, por último, nós temos o Comitê Gestor do Fundo de Garantia da Caixa Econômica, uma vez que o E-Social também envolve a questão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, onde são reportadas também, através da GFIP, as informações ao sistema. Bom, algumas informações adicionais. Todos os sistemas que as empresas tinham para gerar RH, gerar ATP, controles administrativos, segundo a Social, mais de 300 programas diferentes a nível Brasil, com a vinda e implantação da Social, tiveram que sofrer uma alteração, uma adequação, uma vez que teve a necessidade de adquirir módulos que permitissem integralizar as informações, no primeiro momento de RHDP, junto com mensageria para enviar ao E-Social. Só que, com a inclusão dos eventos de segurança e saúde, criou um terceiro módulo. São 300 programas, ou mais de 300, são 300 empresas de TI, vendedores de software, que estão tendo que, em tempo real, ir fazendo as adequações diante das mudanças que vêm ocorrendo, inclusive dentro da social, nas tabelas e nos layouts. Esse ano, no último ano, só a tabela 23 passou por 4 modificações, a tabela 30 foi excluída recentemente. Então, tudo isso implica a que as empresas clientes desse software eles tenham que baixar em tempo real adequações, eles gerarem as correções, né, para automatizar as atualizações. Então, essa sistemática tem sido um pouco conflitante, tanto para as empresas, ao ponto delas solicitarem para que o programa de social ganhasse um novo prazo esse que nos entrou com a versão 2.5. Mas lembrando, que embora tenha sido dilatado, a obrigação não foi gerada pelo E-Social. Estamos sujeitos a multas. Além disso, para efeitos do E-Social, hoje nós iremos informar os dados a partir deste momento em diante, quando nos vem a obrigação. Mas, por exemplo, se o perfil profissionográfico será gerado pelo E-Social, e o perfil profissionográfico deve reportar todo o período laboral da empresa, nós poderemos, depois de implantados, ser convidados pelo programa do governo a mandar os dados anteriores, de forma retroativa, para que possa alimentar o sistema para poder gerar o perfil profissionográfico de todo o período laboral do trabalhador. Isso terá que estar sendo fundamentado com laudos e programas. Tudo que nós deixarmos de fazer retroativo, temos um período que, claro, irá caducar, o período legal, mas enquanto não caducar, podemos ser autuados retroativamente. Isso pode ser feito hoje pela fiscalização presencial e poderá ser feito pela fiscalização eletrônica no E-Social. Tanto isso é verdade que quando hoje as empresas recebem uma notificação do Ministério do Trabalho, eles pedem para apresentar, por exemplo, dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos. Se eles pedem, é porque está dentro do período de legalidade de auditoria. Eles podem aplicar as multas ano a ano, retrocedendo dentro do período da legalidade. Então, no E-Social não é diferente.
São 48 obrigações, que, embora sejam arquivos distintos, diferentes, microdeclarações, estarão sendo cruzadas, trazendo as informações detalhadas das relações de trabalho do empregador com seus empregados e com as obrigações trabalhistas e previdenciárias. A Receita Federal prevê uma alta de arrecadação com a implantação do E-Social. Isso só tem uma forma de ocorrer. Se o E-Social não nos trouxe obrigações acessórias, nenhuma taxa nova, nenhum tributo novo foi criado, a única forma de arrecadar é através das autuações, tendo que deixar de ser cumprido pelas empresas, o que era cumprido de forma errada, ou parcialmente errada. Então, isso irá nos gerar as autuações, e através das autuações que poderá gerar esse aumento da arrecadação previsto pelo E-Social. Pelo cenário atual, sem o E-Social, o que nós tínhamos? Aproximadamente 15 obrigações acessórias, enviadas separadamente e cumpridas cada uma delas de forma separada, para informar através da Receita Federal, GFIP, Fundo de Garantia, enfim, a Previdência Social, a RAIS, aquelas obrigações, né, que nós tínhamos, né, para efeitos legais. Como o cenário proposto? Através do E-Social, irá ser criada uma gestão compartilhada, perdão, onde todas essas obrigações, elas virão, através do programa, gerada individualmente por cada empresa, e o conjunto das empresas, por região e a nível nacional, irá alimentar um banco de dados dentro do SPED, cujas informações serão tratadas pela Receita Federal e disponibilizadas de acordo com a esfera de competência para cada órgão de governo para que faça uso dessas informações. Quem é que terá acesso a 100% das informações, tanto do E-Social como do RENF, a Receita Federal e o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, nos diversos ramos de direito e nas diversas esferas de direito, os juízes, ministros ou magistrados em geral, nos 3 níveis, né, terão acesso a 100% da informação, para que eles possam gerar a sua convicção e determinar as suas sentenças. Então, tudo que nós gerarmos informação, sem ações, sem cuidados prévios, para poder ir a informação de forma tratada, porém, desencadeante de uma ação corretiva no cumprimento das obrigações, será considerado como confissão de culpa nos tribunais. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão e que todo esse trabalho seja feito com alto rigor técnico. Não pode ser feito na mesmice, como era feito ano passado. Bom, como que irá funcionar? O ambiente nacional do E-Social irá recepcionar, irá tratar esses arquivos enviados e disponibilizado para os órgãos de governo na esfera das suas competências. Tudo isso é chamado de qualificação cadastral. Essa qualificação cadastral, ela é realizada sempre pela empresa. E quando o trabalhador já estiver qualificado e cadastrado, assim como a empresa para a qual ele trabalha, ele também terá acesso à informação, porque a empresa fará o envio das informações, irá formar esse banco de dados dentro do SPED, e o trabalhador, pelo conjunto de 3 dados pessoais, que irão identificá-lo nos órgãos de governo, que é o CPF, o número de NIT, o NIS, SPASEP, e mais a data de nascimento, ele poderá acessar livremente a sua página do E-Social e verificar se as suas obrigações estão sendo cumpridas, assim como ele terá acesso ao seu Olerite, fazer download, fazer impressão para comprovar até receita para efeitos de um financiamento. O trabalhador vai num estabelecimento, uma loja de conveniências, comprar um móvel, um eletrodoméstico, ele tem que comprovar renda. A carteira profissional será eletrônica, deixará de existir o modelo que nós conhecemos. E a comprovação de renda se dará através dos Olerites.
Esse Olerite ele irá acessar na sua página, dentro do sistema de social, fará download e poderá fazer a sua impressão para ele ter também o seu controle. Mas ele terá espelhado se a empresa está cumprindo com as suas obrigações, principalmente no que diz respeito aos recolhimentos, Fundo de Garantia e INSS. Muito bem, diante do E-Social, para fazermos uma gestão adequada, nos traz uma sistematização que nos obriga, que passará a exigir uma qualificação e uma habilidade maior por parte de todos os profissionais de segurança e medicina do trabalho. Técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros do trabalho. RH, o próprio RH, vai exigir uma qualificação e uma habilidade maior na gestão das obrigações e também no domínio do controle previo das informações da social. As empresas de consultoria que não se adequarem a essa nova habilidade e qualificação não irão sobreviver no mercado, porque irá gerar uma série de consequências, como multas a seus clientes, e na hora que chegarem as multas, essas consultorias não irão sobreviver. E hoje, na verdade, existia um grande mercantilismo de papel de segurança e saúde, com baixíssima qualidade técnica. A preocupação pela qualidade, pela ética, não era seguida. A prioridade no ganho, no cifrão, era maior do que a própria habilidade técnica, o emprego da habilidade técnica e da ética profissional. Isso vai exigir, então, né, que efetivamente as empresas tenham uma consultoria de suporte que esteja 100% preparada ao E-Social, uma equipe técnica bem qualificada, bem coordenada, uma empresa que preze pela qualidade. Essa empresa tem que ser da confiança do contador para poder indicar a seus clientes. Muitas vezes o cliente acha que quando a consultoria de contabilidade ou a consultoria de segurança ou medicina diz, olha, está mudando as regras, agora nós temos que fazer isso, fazer aquilo, acho que estão sendo criados mecanismos para ele gastar mais, ele não tem essa compreensão. Então, é importante que o cliente do escritório contábil, assim como os clientes das consultorias, tenham a real noção de que essa obrigação não é imposta pelos profissionais de contabilidade ou de segurança e medicina. Ela é imposta pela necessidade de atender o que já era uma obrigação antiga. Por exemplo, as normas regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, a exemplo do PPRE da PSMSO, 100% da norma ela já está prevista no seu cumprimento desde 1994 e não era cumprido nesse rigor. Era feito o papel Ctrl+C, Ctrl+V, não se fazia gestão, não se cumpriam os requisitos. O PPRE hoje cabe em 40 autuações. Nós temos, cheguei a presenciar diversos estudos da Secretaria de Inspeção do Trabalho, onde nós vemos a maioria das autuações aplicadas no descumprimento desses requisitos. Né? Eu tive essa possibilidade porque eu tive a oportunidade de participar de várias comissões tripartites do Ministério do Trabalho na elaboração e atualização das normas regulamentadoras. Assim como tive a participação na única que a Previdência criou, que acabou redundando em 2003 com a publicação da Instrução Normativa 99, que nos trouxe a figura do perfil cromosográfico previdenciário em janeiro de 2004. Muito bem, então não dá para fazer simplesmente papéis. Ao mesmo tempo, com essa mudança de ter que cumprir 100% das obrigações que não eram cumpridas, era feita uma meia sola, vamos dizer assim, para ser ameno, né? Para não causar impacto, né? Se fazia de conta que cumpríamos a lei e aguardávamos o fiscal chegar para convidar a tomar um cafezinho e falar, olha, pega leve, nosso cliente está em crise, vai gerar desemprego, a empresa vai fechar se pegar pesado com a auditoria, né? Aquele joguinho de gato e rato para a gente fazer. Agora não tem mais esse joguinho, não existe mais. Né? Mas muito bem, para mudar agora para a fiscalização eletrônica, remota, onde nós não temos para quem nos lamentar nem pedir a colaboração
a leveza na auditoria, isso vai obrigar de nós, porque é uma mudança de hábito. E essa mudança de hábito começa de que forma? Se a legislação não mudou, nós temos que mudar a gestão como nós fazíamos o cumprimento desses requisitos. E, ao mesmo tempo, para poder mudar essa gestão, nós vamos ter que mudar a cultura interna, da direção das empresas, das consultorias, dos profissionais, dos próprios trabalhadores. Era muito comum o trabalhador, empresas de pequeno porte, o escritório de contabilidade sofria desses problemas, onde o trabalhador chegava para o dono da empresa e solicitava: chefe, tem como me mandar embora, me deixar 3 meses sem registro, receber meu seguro, desemprego, e depois de 90 dias me registra de novo? O senhor me paga por fora? Porque eu preciso fazer uma reforma em casa, fazer um puxadinho para uma filha que vai casar, um filho que vai casar, preciso trocar o carro quebrou, preciso arrumar, eu uso ele para vir trabalhar. Tem como fazer isso? E aí, muitas vezes, o cliente ligava, né, para o escritório de contabilidade: olha, me demite ele, tal, prepara o mais rápido possível para fazer a homologação, tal. E aí o trabalhador ficava 90 dias trabalhando sem registro. Hoje, com a social, não será mais possível. Por quê? Não terá como gerar folha de pagamento, que será feito pelo social, e se pagar por fora, haverá o controle das contas bancárias, pessoa física e jurídica, que serão cruzadas. Poderá ser visto como caixadores, será enquadrado legalmente, inclusive com as mudanças que vem vindo agora pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, enquadrado como crime, e crime grave também. Além disso, se o trabalhador se acidentar, deixará de tipificar o nexo causal. Como justificar o trabalhador que nós temos demitido que ele se acidentou dentro da nossa fábrica? Isso vai ser encarado como uma fraude, como uma ação penal que pode ser enquadrado por falsidade ideológica, fraude ao governo, ao fisco, às obrigações. E seremos enquadrados, teremos a responsabilização criminal, que poderá redundar numa condenação com 5 anos de detenção, além de todas as multas cabíveis e imagináveis, que não são poucas, e haveria um efeito cascata. Ou seja, um trabalhador nessas condições poderia gerar 150 mil reais, 200 mil reais de autuações. Não vale a pena correr esse risco. Então, é importante que seja feita essa mudança de hábito, através de mudanças na gestão e mudança na cultura. Pela Moema, nós estamos preparados para poder desenvolver essa plataforma de social. Estamos dispostos a gerar palestras, dentro das empresas, se for necessário, aos nossos clientes, promover reuniões, dar todos os alertamentos. Temos uma plataforma informativa, geramos informações que disponibilizamos aos nossos clientes através de envio eletrônico, jornais eletrônicos informativos que são disparados e o nosso cliente acaba ficando informado em tempo real de tudo que ele precisa. E naquilo que ele precisar ter um atendimento personalizado, a Moema está preparada também para dar esse suporte. Não só na fase de implantação, nas 6 etapas, como após a implantação, na manutenção das informações ao longo do tempo. E com qualidade e critério, rigor técnico adequado. Muito bem, quais são os eventos de segurança e saúde que todo empregador vai ter que ter? O primeiro evento começa pela tabela de ambientes. O evento 1060 será gerado por RH. Ambiente esse que hoje se dá através do enquadramento do centro de custos de cada um dos departamentos da empresa. Só que para segurança e saúde terá que ter desdobramentos segundo os grupos homogêneos para cada setor, por tipo de exposição para cada cargo e função. Então vai ter que estar muito bem integralizado os envios desses eventos no cruzamento de RH com segurança e medicina. Temos o evento 2210. Esse evento é para comunicar os acidentes do trabalho. Terão que ser enviados no momento em que vieram ocorrer. Tomara que não tenha nenhum, hein?
Lembre-se que poderão ser autuados. No primeiro quadrimestre de 2018, foram aplicados mais de 37 mil autuações às empresas que sofreram acidentes, aplicado pelo Ministério do Trabalho. Teve um acidente e ainda foi autuado. Agora, pelo sistema de social, o número vai aumentar, porque a fiscalização não será feita presencialmente, será feita eletronicamente. Emitiu a CAT, vai ser cruzado pelas informações para verificar o tipo de acidente, aonde que se enquadra dentro do ambiente das descrições de atividades que o trabalhador fazia. Primeiro, para saber se tem nexo causal para conceder ou não benefício, e segundo, para saber o que não foi cumprido corretamente. Em cima desse requisito, poderá gerar autuação. Nós temos o evento 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Nós temos o evento 2240, que será cruzado com o evento 1060, ambientes, onde nesse evento 2240, iremos descrever todas as condições de ambiente de trabalho, os fatores de risco aos quais os trabalhadores estão expostos, as medidas de controle que são adotadas para gerenciar os riscos, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, e individuais, EPIs, que fazem parte do conjunto de controle na gestão e gerenciamento dos riscos, e teremos o evento 2245, que é a obrigação de todos os treinamentos e capacitações previstas pelo parágrafo 3º da Lei 8.213, que se tem no início deste nosso enfoque. Muito bem, observe que não são as ordens de serviço da norma regulamentadora número 1. Aqui é o processo de educação continuada. Temos que desenvolver para as atividades de risco, tem que ser desenvolvidas as análises de risco, onde em cima delas serão montados os procedimentos operacionais para treinar e capacitar o trabalhador para atendimento desse requisito, e antes da realização da atividade tem que ser emitida a permissão de trabalho. Isso se aplica para diversas normas regulamentadoras. Exemplo, NR10, que trata da eletricidade, a 20, instalações com inflamáveis e combustíveis, a 33, espaço confinado, a 35, trabalho em altura, e outros dispositivos das normas da portaria 3214. E por último, deixei separado realmente, foi criado recentemente o evento 2221, que é o exame toxicológico. Ele não é uma obrigação vinda da legislação trabalhista previdenciária, é uma obrigação da legislação de trânsito, mas que é administrado pela medicina da empresa, ou pela consultoria que faz a medicina da empresa. Então, eu deixei separado, não existia, e agora foi introduzido esse evento também, dentro dos eventos do E-Social para segurança e saúde. Muito bem, qual é o cenário atual que toda empresa tem que cumprir para que possa preencher as tabelas do E-Social, principalmente a tabela 23 e a tabela 28? Nós temos como programas o PPRA e o PCMSO, que dão, na forma de gestão, ações a serem desenvolvidas em tempo real, irão alimentar o evento 1060 e o evento 2240. Além desses eventos 1060 e 2240, o PPRA e o PCMSO, ele será cruzado com as informações que nos vêm dos laudos. O que é considerado laudo? O laudo de insalubridade e periculosidade, previstos pelo artigo 195 da CLT, que nos diz que a insalubridade e periculosidade será caracterizada e classificada. O que é caracterizar? Dizer se tem ou se não tem. E caso tenha, tem que classificar o grau devido de adicional. Então, até para dizer que não tem, eu tenho que cumprir o artigo 95 e ter um laudo de insalubridade e de periculosidade. Então, com isso, atendo a obrigação trabalhista. Eu tenho que ter a análise ergonômica do trabalho, que pelo Ministério do Trabalho, numa nota técnica produzida em 2016, ele passou a considerar essa análise ergonômica para cumprimento da NR 17 como um laudo. Ele pela sua complexidade, rigor técnico, exige que seja elaborado e está contemplado pela tabela 23, que eu vou apresentar um breve resumo daqui a pouquinho. Então, ele se equipara ao laudo.
e só pode ser elaborado por um profissional de nível superior, segundo informação e instrução normativa, por um profissional de nível superior pós-graduado com registro em conselho de classe. Ou seja, a avaliação ergonômica para cumprimento da NR 17 não tem validade se não for assinado por esse profissional de nível superior. E não é simplesmente ter um padrão declaratório. O padrão das cadeiras de danês dentro do padrão estabelecido pela norma, existem monitores, não é isso. Temos que quantificar movimentos, posturas, tem que reportar o nível de adequação do posto de trabalho dos trabalhadores, nível de iluminamento com base na norma NHO 11 e não mais com a NBR 5413. Ou seja, tem toda uma série de requisitos que, pela sua complexidade, a Secretaria de Inspeção do Trabalho reconheceu que é um trabalho para profissional de nível superior com pós-graduação de especialização na área. Então, o técnico de segurança não pode mais assinar, deixando a empresa suscetível de autuações através da lei social. Bom, estas são as obrigações, né, que através dos laudos de insalubridade e periculosidade também irão alimentar o RH para efeitos de folha, pagamento dos adicionais, o LTCAT irá alimentar folha para efeitos do FAI, o RAT, né, e da GFIP, campo de ocorrências, campo 20, né, campo de ocorrências, está na página 46 do manual para cumprimento da GFIP, né? Então, esses laudos irão alimentar, juntamente com o status de laudo, a análise ergonômica do trabalho, que irá alimentar o evento 2240. A somatória do PPRA, do PCMSO, dos laudos, incluindo a análise ergonômica, é que irá tipificar o nexo causal, inclusive para poder solidificar a questão do enquadramento para SAT, FAP, RAT e NETEP. Então, até para fazer uma gestão, pagar um seguro de acidente do trabalho menor, fazer um trabalho bem feito, bem documentado, e que não nos permita a gestão do risco, diminuindo a infortunística, as ocorrências, irá nos reduzir o custo também às empresas. Então, cumprir o papel das obrigações tanto de segurança e saúde como prevencionistas, irá, em breve espaço de tempo, permitir uma redução do custo na empresa, além de isentar da responsabilidade criminal e civil indenizatória. Tá? Muito bem. Não esquecendo, mais uma vez, dos treinamentos que serão enviados através do evento 2245. Treinamentos e capacitações dentro do processo de educação continuada, previsto pelas diversas normas regulamentadoras, segundo os cargos e funções desempenhadas pelos trabalhadores nos diversos segmentos econômicos. Então, tem que haver uma coerência, extremamente importante essa coerência. Muito bem, como que a tabela 23 trata essa manifestação de dados? Nós temos 21 códigos de agentes físicos. Os agentes físicos são todos aqueles que fazem parte do campo das ciências da física, que não inclui a umidade, não é social, é tratável separados. Nós temos 786 códigos dos agentes químicos. Nós temos 2 códigos dos agentes biológicos. Nós temos 4 subseções dos ergonômicos, 21 para reportar os riscos biomecânicos, 10 para reportar mobiliário e equipamentos. Nós temos 11 para reportar problemas organizacionais, 9 ambientais de conforto, 12 de fatores psicossociais e cognitivos. Penosos, não temos nenhum, foi extraído, que antes existia. Periculosidade, um único código. Associação de fatores, temos um único código, e que não será extraído nem do PPRA, nem dos laudos trabalhistas, será extraído do LTCAT, com base no anexo 4 do Regulamento Previdenciário, Decreto 3.048. Nós temos um código para outros fatores de risco, que é para a unidade, e nós temos um único código para ausência de fatores. Código este que nunca será usado, porque até para a empresa de atividades administrativas, nós temos as 5 subclasses ergonômicas que vamos reportar.
Então, se eu reportar qualquer um outro dos outros códigos, esse código, ausência de riscos, não poderá ser usado, senão irá criar até uma divergência nas nossas informações. Bom, o E-Social vai exigir, então, a partir desse momento, que as normas regulamentadoras de segurança e medicina no trabalho passem a ser cumpridas de forma mais criteriosa e com informações reais e em tempo real. O que isso significa? Por exemplo, nós temos, na maioria das empresas, a figura do ajudante geral. Se eu faço um exame admissional para contratar um ajudante geral para trabalhar no almoxarifado, os exames médicos complementares para ele, que não estará exposto a agentes nocivos, que afetem a sua saúde, riscos ambientais, terão uma conotação, um enfoque leve. Consistirá numa anamnese, consistirá no exame clínico. Mas esse ajudante geral, muitas e muitas vezes na prática, ele é removido para outros setores para cobrir férias, na mesma condição de ajudante geral. Por exemplo, no próximo mês, ele irá cobrir as férias no setor de pintura. Para ele poder ser removido do E-Social, dentro do E-Social para a pintura no mês seguinte, que vai gerar adicional de insalubridade, o RH vai ter que comunicar isso ao E-Social, porque se ele se acidentar e não for comunicado, é tentativa de fraude, é falsidade ideológica, é crime, além das multas pelo descumprimento da obrigação. Muito bem, para fazer o exame de mudança de função, mas é o mesmo cargo. Sim, mas muda a função, que é a exposição aos riscos. Vai ter que ser feito e hoje não existia essa cultura. Primeiro, o médico vai ter que saber da segurança do trabalho em qual grupo homogêneo dentro do setor de pintura ele estará enquadrado, para saber que tipo de exames complementares serão necessários. E só para a realização dos exames é que ele poderá considerar, no momento da consulta médica, a sua aptidão ou não. Com isso, vai mudar a nossa cultura. Nós vamos ter que conduzir. Só que na hora que o RH informar por esse social que aquele trabalhador no mês seguinte estará no setor de pintura, vai criar divergência com as informações de segurança e saúde, em ambiente 1060, uma vez que ele estava lotado no ambiente almoxarifado, e também nos ambientes do 2240, que é reportado através dos programas, programa de prevenção, que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e dos laudos, tanto trabalhista como previdenciário. Então, vai obrigar a, em tempo real, atualizar os laudos e os programas. Quando passar os 30 dias e voltar, para outro cargo, não almoxarifado, ele já estava apto, não preciso realizar um novo exame de mudança de função, já estava apto. Ele retorna para a função anterior. Só que nos eventos de segurança e saúde e nos eventos de RH, vai ter que ser migrada novamente o retorno dele para a condição do grupo homogêneo do almoxarifado. Então, é um trabalho que terá que ser incansável e promovido em tempo real, antes de que ocorra efetivamente essa transferência, para que, se caso venha a sofrer um acidente do trabalhador, fique tipificado o nexo causal e dirima a empresa de autuações e de responsabilização criminal por tentativa de fraude. Então, nós vemos, que as normas regulamentadoras vão ter que ser cumpridas num rigor maior para atender o E-Social, tá? E precisa ser feito por uma consultoria de confiança e que tenha condições de promover essa condução e esse suporte aos seus clientes. Nós, na Moema, temos toda essa infraestrutura, toda uma equipe preparada, técnica e eticamente, em condições de dar esse suporte aos nossos clientes. É importante que o escritório de contabilidade consiga ter uma empresa de consultoria da sua confiança, para que possa cobrar diretamente de nós o cumprimento dessas obrigações, para que possamos ter um canal de comunicação aberto constantemente entre a contabilidade e a consultoria de segurança e medicina, para que possamos, em tempo real, podermos ir fazendo os ajustes de atendimento dos clientes de forma adequada, sem que crie divergência das autuações de responsabilização também a essas empresas. Muito bem, então vamos ter que mudar nossa cultura, o jeito como fazemos a gestão,
E isso vai obrigar a termos confiança nos nossos parceiros. E para ter a confiança, acima de tudo, temos que ter a esperada qualidade. Esperamos encontrá-los em outras oportunidades. Vamos realizar cursos futuramente pela Moema de capacitação, também dessas questões das obrigações do social para efeitos trabalhistas e previdenciários, cursos de 16 horas, que permitirá capacitar SESMITs de empresas, clientes, e RHs de empresas clientes e escritórios contábeis, para podermos operacionalizar todas essas obrigações com tranquilidade, com confiança, e que permita falar no mesmo idioma, no mesmo linguajar técnico, de uma forma acessível, e que não crie confusão nem tecnicismos, mas sim um resultado eficaz, para que possamos vencer essa etapa de implantação e depois de manutenção dos nossos clientes de forma amena, o menos sofrida possível, com o menor de intercorrências possíveis. A Moema fica à disposição dos senhores. Foi um grande prazer essa oportunidade e agradecemos a sua permanência até o presente momento. Um forte abraço a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus.